Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Hoje eu vou conversar com Camila Marcelino, que é mamãe do Matheus, que vai nos falar sobre a Síndrome de Dravet. Olá, Camila, seja muito bem-vinda, querida. Oi, Denise, tudo bem? Tudo bom? Obrigada. Primeiramente, muito obrigada, né, por essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a minha pequena experiência de vida, né, com o Matheus. Ele está com quantos anos? Você falou, Camila? Quatro? O Matheus está com 4 anos e meio. 4 e meio. É pequena, não, acho que já teve bastante experiência nesse pouco tempo, Camila. Né? Você já Já, aprendeu já. muita coisa Eu que já tive pode. muita experiência, mas ao mesmo tempo parece que é tão pouco, porque tem sempre muita coisa assim Sim, para aprender, sabe? Para vivenciar. é Cada verdade, uma com sua experiência, porque nunca um caso é igual ao outro, assim, sabe? É é sempre verdade. diferente. Então tem sempre coisas para aprender. Então, Camila, você disse que tem uma pequena experiência, mas são 4 anos e meio, você já aprendeu muita coisa, né? E é importantíssimo você estar aqui para compartilhar isso que você já aprendeu com as outras pessoas, com as mãezinhas que estão descobrindo agora a síndrome de Dravet ou ainda não descobriram, né? Seu filho tem várias convulsões, tem epilepsia e não sabe qual a causa, às vezes muito persistente, né? Que você até me disse que às vezes por uma pequena febre, começa com uma febre bem levinha, né? Então, conta um pouquinho da sua história para gente e como você descobriu a síndrome de Dravet. É muito importante mesmo a gente passar, né? Trocar essa figurinha, passar as informações que a gente tem para as mães, porque nem tudo se acha na internet, né? E às vezes as informações que a gente acha são informações que assustam, né, a gente. Então, é legal a gente conversar sobre isso para ter essa troca mais íntima, assim, né? Para a pessoa ouvir de alguém que realmente passa por isso, né? Com certeza. E, enfim, a minha gestação foi uma gestação programada, foi tudo programado, foi tudo lindo. No tempo, o Matheus nasceu no tempo certo, não tive nenhuma intercorrência durante a minha gestação, nasceu de parto normal, foi tudo muito bonito mesmo. E aí, com 4 meses, exatamente 4 meses, ele tomou uma vacina, aquelas vacinas de rotina, né, que a criança toma. E algumas horas depois da vacina, a gente notou que ele estava com um certo tremor. Dava para se confundir com soluço, talvez. Ele era muito pequenininho, né? 4 meses. Então, Uhum. é diferente uma convulsão em um bebezinho de 4 meses, né? E aí liguei para o pediatra, não sabia o que estava acontecendo, ele orientou que a gente levasse o Matheus até o pronto-socorro, né? E Uhum. chegando lá, o enfermeiro, porque eles estão super acostumados já com esse tipo de coisa, ele me avisou, né? Ele me comunicou ali, eu cheguei desesperada, entreguei o Matheus na mão dele, porque nessa hora a mãe fica desesperada, a Isso, gente nunca sabe o que faz, assim. é verdade. Quando é com o nosso filho, a gente entrega na mão da primeira pessoa que aparecer na nossa frente e pede ajuda, né? Pede por ajuda. E aí Uhum. ele me falou, né, que o Matheus estava tendo uma crise de convulsão. E aí começou a nossa luta, né? Como ele tinha tomado a vacina, o que acontece? A síndrome de Dravet, ela é difícil, né, de ser diagnosticada, porque ela pode ser confundida com uma convulsão, com uma epilepsia infantil, que é onde a criança tem realmente algumas crises durante a infância, por algum motivo, tipo vacina, reação de vacina, febre, e que normalmente passa. Uhum. E foi essa, inclusive, a primeira informação que eu tive, né? Acontece que a síndrome de Dravet é uma epilepsia de difícil controle. Então, ela só vai ser controlada ali com medicações específicas, que não são Uhum. todas as medicações para epilepsia que funcionam da mesma forma, né, com o Dravet.
Então, ela só vai ser controlada com medicamentos. E muitas vezes as mães nem conseguem esse controle com medicamentos. Assim, é muito difícil buscar e encontrar ali um remédio que funcione para o filho, né? E para você ter uma ideia, uma crise de convulsão longa, é considerada longa, dura em média 5 minutos. Essa primeira crise do Matheus, quando a gente chegou no hospital, já fazia mais de 20 minutos que ele estava convulsionando. E muitas vezes os próprios médicos, eles não estão preparados para isso, porque assustam também com isso, né? Não é uma epilepsia normal. E aí eles submetem a criança a vários tipos de exames, para tentar diagnosticar ali o que pode estar dando, né, essa crise longa. E muitas vezes não é encontrado nada nesses exames de pronto-socorro, de hospital. E aí começa a luta, né? A gente foi. O Matheus, ele teve o primeiro diagnóstico de epilepsia da infância, que foi, de certa forma, tranquilizante, assim, pra gente, né? Porque era uma coisa que passaria. Mas ele continuou tendo as crises, mesmo recebendo a medicação diária ali para o controle dessas crises, e a gente foi procurar uma segunda opinião, né, para ter certeza daquele diagnóstico, né? E foi quando a gente encontrou uma médica maravilhosa, que nós somos de Campinas, né? E essa médica atende aqui em Campinas e ela é muito, muito maravilhosa. Assim, eu falo que foi um anjo que apareceu na nossa vida. E ela, na primeira consulta, ela já desconfiou da síndrome de Dravet. O Dravet tem algumas características, assim, né? Normalmente são crises longas, que ocorrem nos primeiros meses de vida, normalmente pós-vacina. Não é uma regra, mas normalmente é Pode pós-vacina. acontecer. E aí elas são confundidas com crises de fibris, assim, né? E é aí que dificulta o diagnóstico precoce, que a criança começa a ser tratada com a epilepsia da infância, e é aí que mora o perigo, né? Porque essa epilepsia da infância, ela dá e passa, e pode usar algumas outras medicações que não são indicadas para o Dravet. Então, É isso que muito é muito importante. importante, é realmente muito importante, né, Camila? Que saiba realmente, né, tem esse diagnóstico precoce, até para usar a medicação correta, aquilo que pode ajudar mais o seu Sim. filho a diminuir essas crises, né? E uma das características, pelo que você falou, então, é o tempo, né? Ela dura um tempo bem maior, né? É o tempo, ela dura um tempo longo, assim. Normalmente você só consegue tirar a criança da crise no hospital com medicações fortes para tirar essa crise. Muitas crianças às vezes nem respondem a essas medicações que são usadas para tirar crianças de crise. Então, tem crianças que passam por crises de 2, 3, 4, 5, 6 horas e Mas nada tira essa criança da crise, né? entendi. Mas tem uma chance muito maior, você sabendo o que é realmente, que é a síndrome de Dravet, você tem uma chance muito maior de controle do que se você não souber, né? Sim, Inclusive, com dar essa certeza. medicação que não é adequada, né, para o caso da Isso, síndrome de Dravet. Entendi. isso mesmo. Camila, você me disse também que muitas crianças que têm síndrome de Dravet podem ter também o autismo, né? Ele pode ter esse comportamento autístico. Como que você percebeu? O Dravet, isso é mais uma coisa importante, um motivo importante, né, para esse diagnóstico precoce, né? Porque uma epilepsia comum, normalmente, claro que a epilepsia em si, a crise convulsiva em si, pode acarretar, dependendo da crise, da demora ali da crise, pode acarretar algum atraso, né? Mas o Dravet em si, independente do controle ou não das crises, a criança já vai apresentar os atrasos. Atraso motor, atraso na fala, atraso cognitivo. Então, algumas crianças, né, uma porcentagem, apresenta também o autismo.
E você sabendo, né, você tendo esse diagnóstico, você consegue começar as terapias adequadas antes até que a criança apresente esses sintomas, assim, né, esses atrasos e tudo mais. E no meu caso, a gente teve, graças a Deus, o diagnóstico muito cedo, né? O diagnóstico do Matheus veio, ele tinha 6 meses. E isso é bem cedo, assim. Sim. E então, antes de um ano, mais ou menos, a gente já começou a se preparar para a terapia, né? Uhum. Quando ele tinha 1 ano e 2 meses, até mais ou menos essa faixa de 1 ano e 2 meses, o desenvolvimento dele era normal. Ele gatinhou no tempo certo, sentou no tempo certo. Ele levou com 8, 9 meses, ele já começou a levantar, segurando nas coisas. Com 1 ano já andava a casa inteira apoiando ali nas coisas e tal. Então era um desenvolvimento normal. Mas como a gente já sabia, né, já tinha diagnosticado o Dravet, a gente já começou a buscar por alternativas de tratamentos ali para possíveis atrasos que ele poderia ter, né? E o autismo, ele veio, a gente começou a perceber que teria, né, o autismo com 1 ano e 2, 1 ano e 3, mais ou menos. Eu não entendo muito bem, tá? Não sei falar exatamente como um médico falaria, né? Mas existe uma tal de poda neural, que Uhum. acontece com as crianças autistas, né? Que até uma certa idade ali, no caso do Matheus, foi com 1 ano e 3, 1 ano e 2, 1 ano e 3, mas tem crianças que isso acontece com 2, com 3 anos, que é como se eles perdessem algumas habilidades aprendidas até aquele momento, e a partir daí tivesse que começar tudo de novo. Então, é nesse momento que eles perdem o contato visual, é nesse momento que eles começam a apresentar aqueles movimentos mais estereotipados, é... e é de um dia para o outro, assim, realmente. Você começa a perceber de um dia para o outro. Eu acredito que por isso que normalmente algumas pessoas demoram muito também para perceber, para ter o diagnóstico do autismo, né? É que no meu caso, como eu já sabia que ele poderia apresentar, no primeiro sintoma, assim, tipo, tô falando com ele, ele não tá me olhando. Isso aí deve ser, já deve estar começando a apresentar. Eu já sabia, eu já estava Já ficou esperando por atenta, aquilo, né? né? Uhum. Isso. E eu acho que um ponto importante também, Denise, para a gente falar, né, é sobre esse diagnóstico da síndrome de Dravet e de muitas outras síndromes também, né? Uhum. Que o diagnóstico foi feito através de um exame genético que chama exoma. Muita gente não conhece esse exame, não tem acesso a isso, né? E esse exame é um exame genético, aquele exame simples, tipo um teste de DNA, que passa um cotoretezinho ali na saliva. É um exame que é feito também com os pais para ver se a criança herdou alguma coisa dos pais, né? No caso do Uhum. Matheus, ele não herdou, nem eu não tinha, não passei para ele, nem o pai. Foi uma mutação genética que aconteceu ali enquanto ele estava se formando realmente, né? E esse exame é muito legal, assim, ele consegue buscar inúmeras síndromes, são mais de milhares, assim, eu não sei ao certo essa quantidade para te falar os números exatos, eu não sei, mas ele busca uma quantidade imensa de mutações ali nos genes, e às vezes só através desse exame que você consegue ter o diagnóstico certo, sabe? Por isso que é importante, né, Camila, saber que existe esse exame que pode Sim, detectar se é a síndrome de Dravet, né? Porque por ser uma mutação genética, tem que ser feito esse exame, né, para poder isso. Não realmente ter só esse para não diagnóstico. só para a síndrome de Dravet, né, mas para inúmeras Outras, outras síndromes, outras né? síndromes. Que bom que tem esse exame, né, que ajuda bastante aí no diagnóstico. E você me disse também que o Matheus frequenta a escola regular. Como é que é a inclusão escolar? Como é que ele está na escola? Ele está gostando? Como é que é? Conta um pouquinho para gente. Ele frequenta, ele começou agora no meio do ano de 2022. Não quis esperar o início, porque esse ano agora seria o ano que ele precisaria estar matriculado, né? E aí eu Uhum. pensei, vou colocar ele um pouquinho antes, para ele já ir aí tendo essa adaptação, né? Uhum. Optei pela escola municipal, a escola pública.
por ouvir relatos de inúmeras mães, assim, que dizem que a escola pública, ela dá um suporte muito melhor, assim, ela está mais preparada para essa questão da inclusão, sabe? E uma escola comum, né? Ele não está numa escola especializada para crianças com deficiências, né? É uma escola comum. E foi aquele frio na barriga, aquele medo, né? Eu acho que qualquer mãe, atípica ou não, passa por esse momento na hora de colocar o filho na escola, né? Mas no meu caso, por exemplo, o Matheus, ele tem um atraso grande na fala. Ele ainda, na verdade, não fala nenhuma palavrinha. Ele achou o jeitinho dele de se comunicar comigo, então ele tem uma intenção de comunicação muito boa, mas ele ainda não fala nenhuma palavra. Essa intenção de comunicação é muito eficiente para quem convive com ele, para quem conhece ele, né? Então, no ambiente escolar, com pessoas novas ali cuidando dele, foi um desafio. Mas foi maravilhoso, Denise, eu não tenho o que reclamar. Que bom. A escola foi ótima, a professora dele é maravilhosa, ele tem as cuidadoras. Na verdade, assim, a criança com deficiência, independente da deficiência, o governo é obrigado a fornecer, né, a mandar um cuidador para essa criança, um professor de apoio, um cuidador. No caso do Matheus, não aconteceu bem assim, porque a gente teve esse problema do governo, da prefeitura falar que não tinha cuidador, que estava em falta, e só que a escola conseguiu se organizar ali, eles foram maravilhosos, assim, sabe? Se organizaram, fizeram ali um revezamento. Então, ele tem 3 pessoas ali que normalmente revezam para cuidar dele, são 3 cuidadoras, entre cuidadoras e professoras de apoio que cuidam ali dele, que são maravilhosas. Então, você conseguiu as cuidadoras e as professoras de apoio? Eu consegui, não, na verdade não foi da forma convencional, né? Que normalmente a prefeitura precisa mandar um cuidador específico para a criança. No caso do Matheus, a prefeitura disse que estava em falta. Eu poderia ter ido atrás, né, para conseguir, mas como a escola conseguiu se organizar ali, né, e ele teve todo o atendimento, todo o apoio que ele precisava ter, a gente não precisou ir atrás disso. Eu não sei como vai ficar esse ano agora, né? Talvez esse ano agora eles acabem mandando uma cuidadora exclusiva para ele, né? Nossa, mas Porque assim, que bom que o ele sistema tem ele esse funciona, apoio. ele deve funcionar, mas normalmente não funciona perfeitamente, né? Então a gente precisa sempre brigar ali por aquilo, ir atrás e correr atrás das coisas, porque infelizmente ainda não, as coisas não funcionam certinho como deveriam funcionar, né? Mas o Matheus, ele teve uma adaptação ótima na escola. Ele adora estar com as crianças. Tem muitos autistas que se incomodam um pouco com essa questão de socialização, de ter criança perto, gritando, fazendo barulho. Graças a Deus, o Matheus ele não passa por isso, né? A gente tem outros desafios. Mas isso, ele se adaptou muito bem com as crianças na escola e foi tudo maravilhoso, assim. Nossa, que bom. Fico muito feliz em ouvir isso, né? Porque é muito importante para as mães também, como você falou, dar aquele frio na barriga, aquele medo de deixar o filho lá, mas está sendo, né? Como você disse, maravilhosa essa experiência para ele. E com certeza os amiguinhos, as pessoas que convivem com ele, vão começar a entendê-lo e entender como ele está se comunicando, né? E vai ter uma convivência com ele aí bem saudável, bem gostosa. Por isso é importante Sim, realmente essa socialização, né? Para que ele eu também se acho, desenvolva. eu penso que a inclusão ela é muito mais importante para as crianças típicas do que para as crianças atípicas, porque os nossos filhos, assim, a criança com deficiência, né? Ela nasceu assim, é o mundo que ela conhece e ela está acostumada, né, com as limitações, por mais que tenha as dificuldades, né, que a sociedade coloca ali, as coisas, o mundo não está preparado ainda 100%, a gente está melhorando, né, a passinhos de tartaruga, mas a gente está melhorando aos poucos, mas a criança com deficiência, ela já está adaptada ali, né, já tá acostumada. E então eu acho que é muito mais importante para as outras crianças conviverem, sabe, com a diferença ali, com essa inclusão. Com certeza serão adultos melhores.
É verdade. Respeitar as diferenças, né? Aprender a Com conviver certeza. É. respeitando o coleguinha, né? Respeitando e entendendo essas diferenças, né? Que é uma característica de cada um de nós, de cada criança. É, Então, tem, é tem realmente um muito importante. trechinho de uma palestrante, que é uma mãe atípica também, que ela fala, perguntam para ela assim, quando que ela Hum, acha que vai chegar ao ponto de tá legal, assim, essa questão de inclusão e tudo mais. E ela diz que para ela, quando chegar ao ponto disso não ser mais uma discussão, tipo, a gente não tem que falar mais sobre isso, sabe? Ser uma coisa aham, tão natural ao ponto da gente não ter mais que citar e falar e discutir sobre sim. isso. Já Esse é o fazer parte, mundo, né? Do dia a dia de todos, do dia né? a dia de todos. Esse é o mundo ideal, né? Seria o É. mundo ideal. E aos pouquinhos a gente vai chegando Vai lá, chegando né? lá. E por isso que é importante a informação, né, Camila? Saber os seus direitos para que você possa ir atrás e solicitar aquilo que você tem direito, que seu filho tem direito, né? Quais as terapias que o Matheus faz? O Matheus, ele faz terapias para trabalhar essa questão dos atrasos, né? Então, ele faz a TO, que é a terapia ocupacional, que trabalha mais essa parte mais fina, motora, né? Ele faz a fono, para a questão da fala, faz fisioterapia para a parte a motora mais grossa, né? Tipo, o andar dele, que ainda ele ainda tem um andar meio desequilibrado, então ele faz a fisioterapia e a terapia ABA, que é uma Uhum. terapia mais voltada para a parte do autismo em si, para a parte comportamental, que é uma terapia, ao meu ponto de vista, assim, maravilhosa. Não é tão conhecida ainda. Tem muita gente que eu converso, que eu comento e não conhece. Mas é uma terapia muito legal, uma terapia intensiva. Então a criança ela faz várias horas semanais. Uhum. Muitas vezes essas terapeutas acompanham a criança na escola, no ambiente natural ali dela. Então é muito legal, assim, é uma terapia que ajuda bastante nos detalhes ali da criança, da questão contato visual, aprender a brincar de forma Uhum. funcional, organizar ali a rotina, o dia a dia da criança para ela conseguir se incluir ali na sociedade, sabe? É bem legal. E ele faz todas essas terapias pelo convênio. Todo quem tem, né, quem tem a possibilidade de ter aí o convênio, consegue todas essas terapias pelo convênio. E acredito que quem não tenha, né, o convênio também tem acesso a isso por outros meios, assim, né? O No Matheus, ele caso, faz por um advogado, né? Buscar no caso, uma um orientação advogado, de jurídica. repente, consegue aí as terapias para as crianças, né? De um jeito ou de outro, acho que tem como conseguir, sim. São terapias que estão ali que fazem parte do tal do rol taxativo lá, né? O convênio ou não pode negar, então não são terapias difíceis, assim, de conseguir. E é É muito importante que a importante, criança faça, né? É é muito importante que se importante que a comece criança cedo, né, faça. Camila? Importante que O quanto comece antes, cedo, quanto melhor. antes, né? É verdade. É. E agora nós vamos encerrar esse bate-papo que foi super bom, super gostoso conversar com você e com muitas informações importantíssimas aí para todos que estão nos ouvindo. E eu queria saber se você quer deixar uma mensagem, fique à vontade. Eu acho que a mensagem assim que meu coração agora me manda, né, dizer, não tinha pensado muito nisso ainda, mas eu acho que para os pais procurarem assim a felicidade agora, não ficar esperando para que algo aconteça, para que as coisas melhorem, né? Eu acho que é importante, a aceitação é muito importante, você aceitar o que está acontecendo, buscar soluções ali para ajudar, né, no dia a dia e procurar a felicidade nos pequenos detalhes, ali nos pequenos momentos, porque tem muita felicidade, tem muito amor. É muito difícil, a gente não pode romantizar, lógico, né? É muito cansativo, é muito difícil. Os pais normalmente precisam abrir mão de trabalho, eu abri mão do meu trabalho para cuidar do Matheus. E é muito difícil, sim, mas tem muita coisa boa, muito amor, eles são muito puros, tem muita coisa para ensinar para gente. Então, procurar enxergar sempre o lado bom
e buscar a felicidade agora, porque agora é o momento certo para a gente ser feliz, não ficar esperando que algo aconteça, sabe? Uhum. Com certeza, também acredito nisso, né? Buscar sempre ajuda também, sabe? Não tentar passar por isso sozinho, porque estar perto de pessoas, conversar, conhecer pessoas que passam pela mesma coisa é muito Muito importante. importante. Os grupos, né, as associações, participar, trocar com outras mães, experiência é muito importante, né, Camila? Isso, inclusive quem desconfiar aí, né, tiver algum diagnóstico ou uma desconfiança do diagnóstico do Dravet, tem o Dravet Brasil, né, que é o grupo do Instagram, que alguns pais criaram para passar informações. Lá eles não passam tantas informações de crianças, dia a dia, nem nada, mas eles passam informações importantes, relevantes de medicamentos novos e pesquisas e tudo mais. Então pode seguir lá a página no Instagram, manda mensagem se precisar, a gente está com diagnóstico fechado, e aí a pessoa vai ser incluída no grupo do WhatsApp, é uma grande rede de apoio, assim, que ajuda muito, principalmente no começo, quando a gente está perdido sem saber o que está acontecendo, com medo, triste, é muito bom a gente ter esse apoio. Com certeza, e é importantíssimo que as mães, né, que estão nos ouvindo, acessem lá para conhecer melhor e realmente terem essas informações que são tão importantes, né? Muito obrigada, querida, pela sua participação, foi um prazer falar Obrigada com a você você. e tudo de bom Obrigada para a você você, e para o Matheus, Denise. viu? Fiquem com Deus. Obrigada para você também. Um beijo grande. Outro beijo. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo até agora. E se essas informações foram importantes para vocês, compartilhem para que cheguem a mais pessoas que precisam. Muito obrigada e fiquem com Deus.